Com o oferecimento da PUC Minas Poços de Caldas, está começando agora, nas ondas da psicologia. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um programa Nas Ondas da Psicologia. Eu sou Bruna Camargo, aluna da Psicologia da PUC Minas Poços de Caldas, e estou aqui com meu colega Thales Brunório. Olá, ouvintes. Eu sou o Thales, também estudante de Psicologia na PUC Minas Poços de Caldas. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre um problema que interfere na vida de muitos brasileiros, o transtorno de ansiedade. A Organização Mundial de Saúde, a OMS, estima que cerca de 9,3% dos brasileiros têm algum transtorno de ansiedade. Este cenário se agrava devido a fatores socioeconômicos como pobreza, desemprego e ambientais, como o estilo de vida em cidades grandes. É muito comum usarmos a expressão ansiedade para explicar algumas alterações no nosso organismo em determinadas situações. Mas os transtornos de ansiedade compartilham características de medo e ansiedade em excesso, além de alterações comportamentais. Primeiramente, vamos falar sobre o medo e ansiedade não patológicos. De acordo com o Manual Diagnóstico e Estatístico dos Transtornos Mentais, o DSM-5, o medo é a resposta emocional a uma ameaça iminente, real ou percebida, enquanto que a ansiedade é a resposta do organismo a uma antecipação de ameaça. Portanto, o medo e a ansiedade são respostas normais do organismo que pertencem ao nosso sistema de adaptação a situações de perigo. É o famoso luta ou fuga mediado pelo sistema nervoso autônomo. Mas, de uma forma geral, a ansiedade se diferencia do medo pela ausência de um estímulo externo que produza a reação. O medo produz reações comportamentais de fuga ou evitar as situações ameaçadoras, e quando essas reações são sufocadas, o medo pode se transformar em ansiedade. Uma pessoa que sofreu um assalto na rua pode ter um medo normal de sair de casa novamente. Mas se esse medo não for tratado corretamente, com acompanhamento psicológico, e seus sintomas forem sufocados, pode se transformar num transtorno de ansiedade. A pessoa pode passar a se trancar em casa ou ter manifestações em seu organismo todas as vezes que for sair de casa, como por exemplo taquicardia, sudorese e pressão alta. A pessoa pode passar a se trancar em casa ou ter manifestações em seu organismo todas as vezes que for sair, como por exemplo taquicardia, sudorese e pressão alta. Assim, a ansiedade e o medo passam a ser reconhecidos como patológicos quando são exagerados, desproporcionais em relação à situação, quando persistem além de períodos apropriados ao nível de desenvolvimento, ou seja, um medo que era normal quando era criança permanece para além dessa fase, e quando estes fatores interferem na qualidade de vida do indivíduo. É importante lembrar que é mais comum essas reações exageradas se desenvolverem em indivíduos com predisposição genética. Alguns transtornos são bem conhecidos, mas é necessário que sejam diagnosticados corretamente para serem tratados. No transtorno de ansiedade social ou fobia social, o indivíduo tem medo, sente ansiedade ou se esquiva de interações e situações sociais que envolvem a possibilidade de ser avaliado. Situações em que o indivíduo pode ser observado comendo ou bebendo e situações de executar algo diante de outras pessoas. O indivíduo tem medo ou ansiedade em ser avaliado negativamente, ser humilhado, ofendido ou rejeitado pelos outros. Os indivíduos com agorafobia são apreensivos e ansiosos com situações como usar transporte público, estar em espaços muito abertos ou estar em lugares muito fechados, ficar em uma fila ou estar no meio de uma multidão, ou estar fora de casa sozinho e em outras situações. O indivíduo teme situações que podem ser difíceis de fugir do lugar, ou teme não haver ajuda caso ele desenvolva sintomas do tipo pânico. No transtorno de pânico, o indivíduo sofre ataques de pânico inesperados, recorrentes e se encontra frequentemente apreensivo ou preocupado com a possibilidade de sofrer novos ataques de pânico. Por exemplo, evita lugares que não são familiares. Os ataques de pânico são abruptos e de medo ou desconforto intenso que atingem um pico em poucos minutos, acompanhados de sintomas físicos. A pessoa com transtorno de ansiedade e separação é apreensiva e ansiosa quanto à separação das figuras de apego, pai, mãe, avó, geralmente quem cuida da criança, até um ponto que é impróprio para o nível de desenvolvimento. Existe medo ou ansiedade persistente em perder esses pais, como por exemplo, o risco de sofrer um acidente de carro numa viagem, além de pesadelos recorrentes com essas situações e sintomas físicos de sofrimento. Embora os sintomas se desenvolvam com frequência na infância, também podem ser expressos durante a idade adulta. Cada transtorno de ansiedade é diagnosticado somente quando os sintomas não são consequência dos efeitos de substância, sejam drogas ou medicamentos,
ou não são bem explicados por outro transtorno mental. Muitos dos transtornos de ansiedade se desenvolvem na infância e tendem a persistir e evoluir se não forem tratados corretamente. A maioria ocorre com mais frequência em indivíduos do sexo feminino. Apesar da incrível capacidade do ser humano de criar coisas, somos também muito frágeis. Cada pessoa é um ser individual e deve ser tratado de tal forma. Os motivos que levam João a desenvolver algum tipo de transtorno pode levar o irmão dele a desenvolver outro tipo. Por isso, ouvintes, prestem muita atenção em seus filhos, seus parentes e seus amigos. Se tiverem alguma dúvida em relação ao estado de saúde mental dessa pessoa, você pode ajudar muito encaminhando-a para um psicólogo para lidar com esses problemas o quanto antes. Para compreender um pouquinho mais sobre a agorafobia, nós indicamos o filme Uma Lição de Amor, com Dakota Fanning. E sobre fobia social, indicamos A Garota Ideal, com o Ryan Gosling. É isso aí, pessoal. Ficamos por aqui com mais um programa Nas Ondas da Psicologia. Curtam nossa página no Facebook, sigam nosso Instagram e mandem mais sugestões para nós sobre esse tema. Fiquem ligados nos próximos programas e até mais! Você acabou de escutar Nas Ondas da Psicologia, um oferecimento da PUC Minas Poços de Caldas.